Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando um módulo para concursos, português para concursos. E hoje nós vamos falar sobre a identificação de humor e ironia em textos variados, ok? Bom, gente, falar de humor, de ironia, para começar, né, é muito legal. Eu acho que é um artifício textual, né, uma forma de escrita muito inteligente, né, o humor, ele precisa ser inteligente. A gente começa falando aqui, né, eu acho importante a gente começar falando de um tema muito atual, que diz respeito ao politicamente correto, tá? Então, quando a gente vai falar de humor aqui, a gente precisa lembrar, né, do humor que realmente faça diferença, que critique pessoas blindadas, ok? Então não vamos fazer, né? A gente não precisa considerar bom, né, o humor que, na verdade, ele não é bom, né? O humor que humilha pessoas, humilha minorias, certo? Mulheres, negros, gays, gordos. Então, assim, a gente pode muito mais. O humor inteligente, ele ataca quem é blindado, né? Pessoas que estão no poder. E não aquelas pessoas, né, que têm tantos problemas quanto nós, ou até mais, ok? Quanto nós, né? Eu tô incluída aqui em duas classes que eu citei. Então, por favor, não façam piada conosco, tá? Mulheres, negros, nem com os gays, nem com os gordos, tá? A gente gosta de rir junto com vocês, não que vocês riam da gente. Então, vamos lá. Identificação de humor e ironia em textos variados. Bom, primeiro a gente vai fazer aqui a diferenciação da ironia e do humor, pra gente entender, né, como a gente identifica essas duas coisas. A ironia, gente, não necessariamente ela tem que ser engraçada, tá? A ironia a gente vai encontrar em textos, artigos de opinião, né? Muitas vezes a gente vai ver textos lá que estão lá no jornal, de colunas, né, que tem ironia. A gente vai ver na literatura, ok? E não necessariamente será engraçado, né? Então não confunda, para começar isso, o humor, né, que ele é risível, né? Ele brinca com o risível, com o grotesco, com o inesperado, né? E a ironia, que tem um tom mais crítico, né? Então muitas vezes a gente usa o tom irônico, né? Por exemplo, quando a gente fala uma coisa ao contrário, né? Tipo, sua mãe viu seu quarto bagunçado, você não arruma seu quarto. Aí sua mãe entra e fala assim: bonito, hein? Tá bonito isso aqui. Né? Quando sua mãe fala isso, né, porque você deixou a zona na casa, ela obviamente não acha que tá bonito de fato. Ela tá sendo o quê? Irônica, né? Então a gente usa ironia muito no nosso dia a dia. A gente só tem que, né, conseguir distinguir aí o que é esse discurso, que eu acho que isso já facilita a gente ir aí pro que é irônico num texto, né, e pro que é humorístico. A gente também diz coisas engraçadas e às vezes a gente tem um humor irônico, né? Um exemplo aqui que eu vou dar sobre humor irônico é, sei lá, o pessoal do Porta dos Fundos, por exemplo, né? Então eles brincam com o risível, com o que é aquilo inesperado do humor, né? Então é o riso, mas é o riso que faz uma crítica. Então eles mesclam essa coisa, né? Humor irônico, tá? Bom, então vamos lá. A ironia, né? O humor não era pra estar bem aqui, tá, gente? Acabou que não tá aqui, não sei porquê. Então, o humor, né, gente, ele brinca com essa questão de tudo aquilo que é inesperado, né? No humor nós temos aquilo que não se espera. Mas vamos seguir aqui, eu falo do humor mais adiante. A ironia, né? Então vamos tirar por sua vez a ordem aqui dos fatores. A ironia compreende um recurso expressivo que trabalha com a crítica. Então é isso que eu tô falando. A ironia, gente, é essa capacidade de nós criticarmos, né, uma questão. Então geralmente a nossa ironia, ela vem... tá baseada numa questão política, ou numa questão social, ou numa questão moral, né? Então, assim, a nossa ironia, ela tá mais relacionada a temas
um pouco mais sérios, né? Nem sempre a gente, né, tipo essa questão do nosso discurso irônico no dia a dia, não estamos necessariamente falando de temas seríssimos, né? Estamos sendo irônicos com os nossos amigos, né? Estamos sendo irônicos com os nossos pais e etc. Né? Basicamente dizemos que a ironia em um texto quando falamos o contrário daquilo que pensamos. Nem sempre a ironia vem ao contrário, mas, né, no caso aqui do exemplo que eu citei, bonito, hein? Então, isso não é, né, bonito de fato, ok? Mas a ironia trabalha muito com isso, com contrários, né? Tipo, sei lá, seu amigo pergunta que... E aí, como é que estão... Tá namorando bastante? Tô. Nossa, tá namorando, beleza, né? Então, quando você fala isso, você tá sendo irônico, ok? Então, você tá dizendo o contrário, né? Então, a função crítica da ironia, né? Frequentemente encontramos a ironia em diferentes textos com os quais entramos em contato diariamente, né? Para o desenvolvimento da nossa competência de bons leitores, é essencial que saibamos identificar a ironia nos textos, pois somente assim seremos capazes de dar a esses textos a interpretação pretendida pelo seu autor. Então, gente, assim como quando a gente vai ler uma propaganda, a gente precisa entender o humor na propaganda, duplo sentido, ambiguidade, essas questões. Quando um autor está usando ironia, né, nós precisamos compreender, certo? Para não ficarmos boiando no texto, né? Então, dentro de um concurso, né, é muito provável que eles te dêem um texto e te peçam para destacar, né, trechos do texto lá nas alternativas. Qual alternativa faz utilização do recurso da ironia, né? Então, você precisa entender ali quando o autor está sendo irônico dentro do texto dele. Então, excelentes exemplos que nós temos são os artigos de opinião, os artigos de opinião, a literatura, alguns casos a propaganda. A propaganda vai usar mais o humor, mais a ambiguidade do que a ironia, ok? Então, por exemplo, nós trouxemos aqui, né, gente, charges, cartoons, para nós entendermos um pouco esse recurso, né, da ironia dentro desse texto que é visual, tá? Mas a gente vai analisar outros tipos. Então vamos lá. Esse aqui do Laerte, maravilhoso, né? Olha, perspectiva de governo. Então vamos pensar primeiro no texto, no texto da charge, né? Então a charge vai trazer um texto muito pequenininho. Quando trouxer, às vezes é só imagem, né? Então o texto vai ajudar muito a gente entender aqui a ironia. Quando nós falamos perspectiva de governo, né, é um termo muito utilizado, que é o quê? Tudo que diz respeito a como o governo está caminhando, certo? Então, perspectiva de governo, qual a sua perspectiva do governo? Ou a perspectiva do governo é que tal coisa se inicie em tal momento, é que a economia, né, que a inflação diminua em tal mês. Então, a perspectiva de governo é um termo muito utilizado. Agora, outra questão muito importante dessa charge é que ele brinca com a palavra perspectiva, ok? Quando a gente fala aí na fotografia, por exemplo, né? Ah, fotografa dessa perspectiva aqui, ó. A gente tá falando do que também? De um ângulo, de um modo de ver. Olha, de acordo com a minha perspectiva, certo? Então, ele brinca com a palavra perspectiva, né, que diz respeito a como nós percebemos as coisas, ok? Então, assim, a perspectiva dentro da fotografia, né, que é com o que ele brinca aqui, né, é o que? É o ângulo que você vai fotografar. Então, se ele decide fotografar debaixo da mesa, né? Qual é a perspectiva que ele adotou aqui? Ele decidiu mostrar verdades, né? Debaixo da mesa, debaixo do tapete, né? Então, ao invés de fotografar, né, os caras alinhadinhos, de colarinho branco, né, gravatinha, ele decidiu fazer o quê? Vou mudar essa perspectiva aqui, esse modo de olhar o governo. Então, a palavra perspectiva aqui é a nossa, né, o início da ironia dessa charge. Beleza, entendendo essa questão da perspectiva, né, que a gente deixou de olhar por cima, estamos olhando por baixo.
E que perspectiva de governo é um termo utilizado, né, largamente para se tratar de assuntos administrativos do governo, nós temos nosso terceiro item dessa charge, que é o quê? O que nós percebemos quando nós mudamos a perspectiva, né? Nós percebemos que todos eles usam, olha só, um dispositivo que é a tornozeleira, que ficou uma coisa comum. Isso é louco, né? É comum entre os nossos representantes, que não representam, né? Entre os nossos representantes é comum a utilização desse dispositivo. O que significa o quê, gente? É uma liberdade condicional, né? São pessoas que estão com dívidas na justiça, certo? Dívidas perante a justiça. Não podem sair do país, têm que ser monitorados diariamente. Então, uma liberdade condicional, ela é condicionada, certo? Então, a partir dessa nova perspectiva de governo, nós percebemos que os nossos representantes, olha, quem eles são? São pessoas comprometidas, né, com a justiça. Ok? Então, gente, esse aqui é super irônico, Laerte, né? Mais uma vez arrasando, adoro. Então, assim, uma mostra aqui muito interessante para a gente entender a ironia num texto, ok? Então, primeiro nós temos, né, charge, outra aqui, esse daqui é do JA. Olha só, é um jogo, né? Um jogo cruel de amarelinho, o pior jogo de amarelinho que eu já vi na minha vida, chega a dar arrepio. Calafrio de medo. Então, olha só, nós temos um idoso, certo? Aqui, ó, tadinho de bengala. E aí, ele simplesmente precisa, né? A brincadeira aqui é que o céu, né, gente, fica aqui. Geralmente o céu, né, é o final da amarelinha. Só que olha só, antes disso, ao invés dos números, nós temos céu, 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 céu. E no final, a aposentadoria. Então, a ironia, né, dessa... é bem explícita, né? Significa que provavelmente esse senhor vai morrer e não vai conseguir se aposentar, né? Então, uma ironia aí com essa nova legislação trabalhista que nós temos aí, maravilhosa, né? Também tô sendo irônica, tá, gente? Ó, ironia. Então, essa nova legislação que nós temos, né? Então, esse chargista aqui, o J, decidiu fazer essa amarelinha dos infernos aqui pra gente. Outra aqui, olha, também do Laerte, né? O que tá escrito aqui no teleprompt, né, gente? O nome dessa telinha onde o jornalista, né, lê as notícias. Então, nós temos aqui, de forma, ó... estaremos seguindo os acontecimentos, certo? Nesse teleprompt, no outro, de forma objetiva e imparcial. E o que nós temos aqui atrás da bancada? Fogos de artifício, né? Então, o que ele está querendo dizer aí, ironicamente, né? Através dessa charge, Laerte, está dizendo que o jornalismo, ele se faz, né, muitas vezes, tá, gente? Não, nem sempre. Ele se faz de imparcial, ele diz que ele tem esse compromisso, né, com a sociedade, mas, na verdade, olha só, ele não é imparcial coisa nenhuma. Ele tá aqui, ó, escondendo, né? Escondendo não. Tá meio que não tá mal se aguentando para comemorar certos acontecimentos, né? Ou ainda para detestar, odiar, chorar por outros, né? Porque tudo é um jogo de interesse, nós sabemos bem. Então, a ironia, né, tá nisso. Em sermos imparciais, mas nem tanto. Bom, outro do Laerte, esse é um cartoon, né? Não é uma charge, tá? Então vamos ver, é uma tirinha. Aí tem aqui umas pessoas, né? Uns cidadãos. Olá, militares! Nós refundamos a Arena, né? A Arena, gente, era um dos partidos da ditadura militar mais tenebrosos, horripilantes, que matou mais gente no Brasil, que torturou adoidado. Então, assim,
from hell, tá? Então, para quem não lembra, tá, gente? Então, Arena, né? Refundamos o Arena. O que eles estão querendo dizer? A gente refundou aquele partido, né, militar que matava a gente, né? Aí eles continuam falando: vocês nos deram o exemplo. Vamos lutar por reformas conservadoras e por mais verbas para as Forças Armadas. Aí ela fala: até, né? Sai andando. Aí um militar fala aqui pro outro: cara, que medo. Aí o outro: eu também. Então, né? O que o Laerte está querendo dizer ironicamente aqui? Que nem os militares apoiam, né? Apoiariam o retorno da ditadura militar hoje em dia, né? Mas nós temos alguns cidadãos e alguns políticos, né, que acreditam que essa seria uma saída viável no século XXI, né, que seria a melhor opção para o Brasil, a gente voltar a ter um partido que mata pessoas, né, por pensarem diferente. Enfim. Então, o cartoon e a charge, né, são gêneros textuais que têm como uma de suas características promover uma reflexão crítica sobre situações políticas, econômicas e sociais da atualidade, né? Então, nós vimos exemplos aqui, né, bem interessantes, retratando a sociedade bem nesse momento que nós estamos vivendo, né, através de charge, e que trabalham com ironia. Pode vir a ser engraçado? Claro que pode, né? Você pode achar essa ironia engraçada. Você, né, se você tem um humor, às vezes, mais... você gosta de umas coisas mais pesadas, né? Um humor mais mórbido, né? Então, você dá até uma risadinha em relação a essas coisas, né? Você acha... você sente no fundo ali do capeta te abraçando, mas você... acha engraçado, né? Ou seja, né, a gente tem que rir da nossa desgraça, papapá. Então, essas coisas aí, né? O brasileiro, ele trabalha muito nesse modo, né? Então, muito importante, tá, gente? Utilização de charge, a gente vê aí nos vestibulares, muitos vestibulares, né, cobrando a interpretação da charge, né, a interpretação do cartoon, né? Então, é uma linguagem que cada vez mais está aparecendo em provas. Então, nós precisamos aprender a ler, né? A ler, a entender. Coisa muito importante, né? Quando nós falamos dessas questões. Conhecimentos prévios, né, gente? Para tudo. Por exemplo, aqui é importante, muito importante, aliás, não só para ler charges, tá, gente? Para a gente saber, para ter conhecimento, para não repetirmos os mesmos erros. É muito importante sabermos, né, da nossa história. Então, aqui, ó, se você não sabe o que foi o Arena, né, você não vai entender, né, a piada de fato aqui. A piada não, a ironia dessa tirinha. Então, crucial, né? Quando a gente sempre fala aqui sobre isso. Crucial para um bom candidato, né, do concurso, do vestibular, essencial para qualquer pessoa, né, gente? São os nossos conhecimentos prévios, né? História, né? Muito importante, gente, saber a história do nosso país. Muito importante, né? Ler, estar bem informado das atualidades, certo? Então é importante você saber também que esse tem sido um momento de tensão muito, né, enfim, curioso, vamos dizer assim, no mínimo, no nosso país, em que as pessoas têm essa ilusão de que a ditadura já esqueceram. Pessoas que também precisam ler mais livros de história, né? Vamos só dar essa dica aí para elas. Então, essas pessoas também precisam ler mais os livros de história, né? Para saber o que partidos como Arena, né, promoveram aqui no nosso país num período breve, né? Tem pouco tempo que isso aconteceu, tá, gente? A democracia foi restabelecida em 87, quer dizer, quando eu nasci, 30 anos. Então, né, vamos nos inteirar sobre os fatos para nós conseguirmos, né, compreender a ironia, né, dentro dos textos. Então, apesar de encontrarmos o recurso da ironia mais comumente em gêneros como esses, né, também há casos em que o discurso irônico destaca-se em outros tipos textuais, como na literatura e no jornalismo, por exemplo. Então, vamos ver aqui outros exemplos. Então, a ironia como discurso literário. A ironia é um recurso muito utilizado por autores de textos literários. Em alguns casos, ela chega a definir um estilo.
outro conhecimento prévio importantíssimo aqui. Quem é o autor brasileiro, né, que ficou conhecido, muito reconhecido pela sua ironia, pelo cinismo, né, também? Então, pela ironia nos textos, uma ironia que nem sempre era humorística, tá, gente? Às vezes você consegue dar umas boas risadas, porque ele é muito maravilhoso. Eu sou muito fã, gente. Enfim, talvez você que está assistindo as minhas aulas já sabe de quem que eu tô falando, porque eu sou de tão fã que eu sou, que já falei muito dele aqui. Mas quem é? Machadão, querido Machado de Assis, olha. É o que acontece com Machado de Assis. Nos seus romances, o grande escritor brasileiro dirige um olhar claramente irônico para a sociedade do Segundo Reinado, né? Então Machado, ele estava... Todos os livros dele, ou grande parte, não vou falar todos, não vou me comprometer aqui, mas grande parte dos livros dele, né, faz um retrato dos costumes, um retrato muito irônico, né, falando sobre o Segundo Reinado, tá, gente? Então, questões, né, pós-escravagismo, né, nós temos aqui a manutenção escravocrata nesse período aqui, através de uma outra coisa que o Machado chama de paternalismo, né? Então, que instituiu e que constituiu o país que nós somos hoje. Então, o Machado já, olha, o olhar lá daquela época, né? Machado era negro, Machado, apesar das pessoas acharem que ele não deu muita bola para essa questão abolicionista, que é uma grande besteira, né? O Machado estava aqui o tempo todo nos textos dele criticando, né, esse posicionamento da sociedade em relação, né, à cultura escravagista, né, que a gente tinha acabado de se livrar aqui no país. Então, né, na verdade, alguns textos dele, alguns livros ainda pegam, né, o período antes da abolição, né? Então Machado explorou muito, né, essa sociedade decadentista, a sociedade, né, que era aristocrática, mas decadente, e que tinha ainda essa relação de poder sobre pessoas mais, né, menos abastadas, e etc, né? Então, olha só, coloquei um trecho aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, grandíssima obra, né? Então, aqui o capítulo 17, vamos ver o que Machado traz pra gente aqui, ironicamente. Então, olha só. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, né? Ele ficou muito bravo, né? Sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil, né? Ele passou dos limites, né, com o capricho juvenil dele. Então, desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno, né? O cara que fica na rua, gatuno, porque o dinheiro que ele deu para Marcela saiu do bolso do pai dele. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isso, né? Então, onde está aqui a ironia, né? Além de toda a situação aqui, né? A ironia que Machado coloca aqui, gente, olha, é bem no iniciozinho, né? Marcela amou-me durante 15 meses, né? E 11 contos de réis, nada menos. Então, olha só, o que o Machado faz aqui, né? Ele mostra, né? Ele mescla, né, um tempo, porque quando você vai falar, né? Durante já é um advérbio que ele te dá uma ideia de tempo, né? Duração de tempo, é uma duração. Então, durante quanto tempo, né? Então ele fala 15 meses. Agora, o imprevisto, o irônico, né, do discurso dele é e 11 contos de réis. Então, quer dizer, ele condiciona o amor da Marcela, né? Durou 15 meses, né? E o dinheiro suficiente para ela dar o fora e dar um pé nele, né? Então, essa é a grande ironia. Ele usar o durante, certo? Falar sobre tempo e em seguida colocar um valor monetário, falar de dinheiro aqui, nada menos, ok? Então, grande Machado aí, como sempre, dando um show, né? Agora, ironia como recurso jornalístico. Olha, no jornalismo a ironia pode ser utilizada
apenas em contextos muito específicos, que dizem respeito aos textos de opinião. O único momento jornalístico em que o autor do texto tem o direito de ser parcial. Então, gente, o jornalismo, ele vai ser irônico, ele só pode ser irônico se um jornalismo aí, gente, tiver tom irônico para noticiar qualquer coisa, você pode desconfiar desse jornal. As notícias, elas precisam vir de maneira muito, né, exata, muito objetiva, não pode ter opinião mesmo. Agora, o artigo de opinião, a coluna, ok? São locais em que é permitido, dentro do jornal, né, emitir opinião. O único momento, tá, gente? Então, eu trouxe aqui, olha, um texto do Gregório do Vivier, Folha de São Paulo, 13/11/2016 aqui. Não, é 17 mesmo, desculpe, tá, gente? É 17 mesmo. Então, Gregório, né? O ano e o ano que vem é o título do texto, tá? Vamos lá. A gente podia se distrair com o futebol, mas a Copa é só ano que vem. A gente só vai descobrir em 2018 se o 7-1 foi um lapso passageiro da nossa história gloriosa ou se a goleada marcou o início de uma nova era de vexames da seleção canarinho. Alguma coisa se quebrou ali, resta saber se foi para sempre. Então, olha só, aqui ele brinca, né, nesse texto ele está brincando com essa coisa, né, da gente falar, o ano que vem, mas em 2018, né, que desde dos últimos acontecimentos políticos, vamos dizer assim, as pessoas têm se projetado muito, né? Olha só, a gente teve aí um impedimento em 2016, né? A gente tem um hiato de um presidente interino até o início de 2019, e tudo que as pessoas conseguem pensar, o Gregório faz essa crítica nesse texto, tudo que as pessoas conseguem pensar desde 2016 é sobre 2018. Então, esse espaço, né, as pessoas não fizeram nada para resolver a questão, não juntaram forças, não uniram forças para resolver esse impasse que a gente foi colocado, né, aqui no país. Então, 2018, né, o ano da nova eleição, certo? Ficou, né, que esse ano inclusive, ficou como uma coisa da promessa, olha, né, tudo vai mudar em 2018, meu Deus, 2018, meio que um sonho, e a gente foi adiando as coisas, né, adiando a nossa força e tudo mais, né? Então ele usa aqui o 7-1, né, foi um lapso passageiro da nossa história gloriosa, ou se a goleada marcou o início de uma nova era de vexames da seleção canarinho. Aqui, gente, ele está falando do Brasil, né, como se o 7-1, na verdade, tivesse, ele fala que alguma coisa se quebrou ali. Resta saber se foi para sempre. Então ele associa ironicamente o 7-1, né, da goleada lá contra a Alemanha, né? Eu nem lembro mais, contra a Alemanha. Se isso, na verdade, mudou alguma coisa na nossa postura enquanto brasileiros, né? Então a ironia dele é o vexame da seleção canarinho, né? Falando de nós, né? Dos brasileiros. E mais, né? Alguma coisa se quebrou ali, resta saber se foi para sempre. Se para sempre nós permaneceremos, né, nessa mentalidade, né, de entregar, né, igual a seleção acabou fazendo lá no nosso 7-1, né, de entregar os pontos, né, de não reagir, de ficar esperando um 2018, né. E outra coisa que ele usa aqui, ó, a gente podia se distrair com o futebol. Mas a Copa é só ano que vem. Então, o que isso quer dizer? É uma ironia para dizer que esses momentos festivos no Brasil, isso é uma realidade que a gente já sabe há muito tempo, né? Eles são muito bem arquitetados e utilizados para fazer a gente esquecer as coisas, né? Então, a gente esquece muitas das coisas, a gente perde ação, a gente fica
inerte, né? Então essa inércia do brasileiro, aqui ele tá todo ironizando isso, né? Essa coisa, né? Essa inércia que ela acontece pelo futebol, ou se nós vamos repetir para sempre, né? Essa goleada. Então o Gregório aqui ele faz essa ironia, né? Essa relação com a Copa nesse trecho específico, né? Com a relação ao futebol, para mostrar essa goleada que nós temos sofrido todos os dias, né? Tem gente até que usa todo dia um 7-1 diferente, né? Então a ironia dele tá nisso, nessa coisa de questionar, né, a nossa inação, questionar a nossa inércia diante dos fatos, né, ocorridos no Brasil durante os últimos tempos, tá? Bom, agora o humor, né? O humor pode ser definido como a quebra de expectativa do leitor. Quando, por exemplo, ouvimos ou lemos uma piada, nem sempre achamos graça. Entretanto, isso não tem nada a ver com a presença de humor ou não, né? Então, nem sempre achamos graça. Às vezes, gente, isso vai ter a ver, né, com a nossa forma de achar graça das coisas, né? Então, assim, e obviamente, mais uma vez, vamos retomar esse queridíssimo que a gente fala aqui sempre, né? Conhecimentos prévios. Então, achar graça ou não de uma piada depende muito de quem você é, depende do quanto você leu, do quanto você sabe sobre o tema, depende de diversas coisas. Sabe quando alguém te conta uma piada e você fica... né? Na verdade, às vezes a piada é muito engraçada para determinadas pessoas, para outras não, né? Então, e não é isso, achar graça ou não que vai determinar o humor da questão. Você precisa saber identificar o humor mesmo quando a piada não te agrada. Então, né, pode ser definido como a quebra de expectativa do leitor, né? É uma resposta ali inesperada, às vezes num diálogo, numa piada, por exemplo, né? Quando, por exemplo, ouvimos ou lemos uma piada que nem sempre achamos graça, né? Nem sempre achamos graça. Entretanto, não tem a ver, né? Não tem nada a ver com a presença ou não de humor, tá? O humor, ele independe da gente. Então, a gente precisa entender o humor ali, pelo menos a tentativa de humor, né? Para nós reconhecermos o humor no texto. Enfim, tá? Então, a tentativa de humor, nem sempre, né, recebida por nós da melhor maneira, da maneira mais engraçada. Mas que, se existir uma tentativa, nós precisamos reconhecê-la. Então, o discurso humorístico. Certamente, você já ouviu e já contou piadas. Mas já parou para analisá-las? Já se perguntou o que, nesse gênero textual, desencadeia o riso? Veremos a seguir que a raiz do humor das piadas, liga-se a duas situações: ao que é tematizado ou ao modo como a linguagem é utilizada. Então, olha só, então vai depender do tema e da linguagem, né? Uma questão aqui, né, importante pra gente pensar é que muitas vezes as piadas, né, além daquilo que a gente já falou, né, de as pessoas acharem que fazer graça com minorias, né, que isso é engraçado ainda, que as pessoas têm essa disponibilidade para rir desse tipo de coisa, né? Infelizmente algumas pessoas ainda riem, mas também tem a ver com, às vezes, com preconceitos linguísticos, tá, gente? Então, vocês vão ver que muitas vezes, infelizmente, nas piadas, ainda aparece o sotaque do interior, né? O sotaque, sei lá, né? Um estado fazendo piada com um sotaque diferente do outro, né? Desde que não seja preconceituoso, né? Fala da nossa diversidade aqui no Brasil, né? Mas, geralmente, tem as piadas trabalham com algumas questões que dizem respeito à variação linguística social, né? Às vezes fala errado, né? Errado e tal. Então, isso vai acontecer muito, né? O humor para esse lado. Então, aí é a linguagem, como a linguagem foi utilizada, né? Versus o
o tema, né, analisado. Então, olha só, vamos ler esse daqui. O presente. A mãe de Juca estava grávida e perguntou a ele o que preferia ganhar, um irmãozinho ou uma irmãzinha. Juca respondeu: mamãe, se não for pedir muito, eu preferia uma bicicleta. Né? Trouxe uma piadinha leve aqui, tá, gente? Só pra gente entender aqui o humor, tá? Mas, né, quem gosta de piadas mais pesadas aí. Então, olha só, né? Qual é aqui a questão dessa piada? A gente espera, né, uma resposta. Perceba que a pergunta ela foi muito direcionada. Um irmão ou uma irmã? Certo? A criança vai surpreender a mãe, surpreende o leitor, quando ela diz que, na verdade mesmo, se ela puder escolher, ela quer uma bicicleta, né? Inteligente. Então, olha só, na piada acima, o riso nasce da resposta inesperada dada pelo filho a uma pergunta da mãe. Trata-se, portanto, de humor gerado pela questão tematizada. Então, olha só, é o tema, né? A reação de filhos à notícia de que ganharão um irmão ou uma irmã de presente, né? Então, o tema aqui gera o humor, né? A intenção aqui da piada é brincar com a resposta inesperada para um tema, né, que é muito específico, ok? Riso e linguagem. Duplo sentido, interpretação literal de algo. Duplo sentido, interpretação literal de algo que precisa ser entendido em sentido figurado. Representações estereotipadas de variedades linguísticas estigmatizadas são recursos associados à linguagem presentes em muitas piadas. Vamos repetir isso tudo aqui. Vamos lá, gente. Olha, duplo sentido. Certo? Nós trabalhamos aqui duplo sentido e ambiguidade. Se você não assistiu essa aula, procura aí, né? Aula muito importante, entender duplo sentido e ambiguidade. Evitar no seu texto, mas entender quando, né, isso está sendo apresentado para você num texto. Então, né, piada, comerciais, propagandas, publicidades, né? Então, isso é interessante, a literatura e etc, tá? Isso é interessante e permitido, né? Então, olha só, duplo sentido, óbvio, o mais clássico da piada, é o basicão, né? Interpretação literal de algo que precisa ser entendido em sentido figurado, né? Aqui nós temos também outra aula que nós temos aí, ó, linguagem conotativa e denotativa, né? A gente tem a diferença aqui, a denotativa é a linguagem do dicionário, a conotativa é o sentido figurado, é metafórico. Então, né, às vezes você precisa, a piada se faz exatamente com esse desentendimento, né? O humor, a pessoa precisa compreender do jeito figurado, mas ela entende do jeito, né, literal. Tipo, você pegou o ônibus para vir pra cá? Aí a pessoa fala: eu não consigo pegar o ônibus, eu não tenho força suficiente. Né? Tipo assim, só para mostrar o exemplo de sentido figurado e que a pessoa responde no sentido literal. Né? Representações estereotipadas, né? Então, olha, esse tipo aqui, gente, é um tipo de humor que tá dias contados, eu espero, tá? Aí de variedades linguísticas estigmatizadas, né? Então também, olha, é um tipo de humor que hoje em dia, né? Vamos ser pós-modernos, estamos no século XXI, a gente precisa, né, aceitar as variedades. São recursos associados à linguagem presentes em muitas piadas. Então, observe, né? Esse exemplo aqui, olha, outra piadinha bonitinha. Haja coração. Professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno: temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Então, olha só, né? Por que se dá esse processo aqui, né? Ela diz: nós temos, né? O aluno interpretou da forma, né, bem imediata ali. Nós quem? Eu e você, né? Ele não pensou que nós, enquanto seres humanos, ok? Então, né, a graça desse texto está na interpretação que o aluno faz do pronome nós, utilizado pela professora. Em situações como essa, geralmente o pronome deve ser entendido
como fazendo referência à raça humana, né? Então é aquilo, quando a gente fala nós nesse sentido aqui, ele precisava entender num sentido figurado, ok? E ele entende num sentido literal, né? Ou ainda, ele precisava entender num sentido amplo e ele traz para coisa pessoal mesmo, né? Eu e você, tá? Então o aluno faz uma interpretação mais específica e entende que o pronome se refere a duas pessoas, a ele e a professora. Bom, é isso, eu espero que você tenha conseguido, né, compreender bem. O humor é aquilo, né, gente? É aquilo que a gente gosta pra caramba, o humor né, faz a nossa vida ser um pouco mais fácil, né? Mas lembre-se, trabalha com o inesperado, resposta aquilo que é inesperado. Já a ironia é mais uma questão crítica, ok? Então fique bastante atento aí para reconhecer nos textos essas diferenças, ok? Bom, a gente fica por aqui.